E aí, pessoal, boa noite. Good evening. Hi, guys. Vocês estão me ouvindo direitinho? Digam aí se está em ordem o áudio. Dá para ouvir? Coloca aí nos comentários se está tudo em ordem. Boa noite a todos e a todas. Sim, Geraldo. Então, pessoal, hoje a gente está com essa live, né? Preparamos para vocês esse compartilhamento que nós vamos fazer da nossa experiência, tanto eu quanto a professora Jaqueline, que também é minha colega de trabalho, né? E nós decidimos fazer esse compartilhamento para que outras pessoas que tenham interesse de participar do intercâmbio, de aprender inglês também para outros fins, possam entender um pouco de como foi a nossa trajetória também para poder chegar aonde nós chegamos, né? Essa experiência que nós tivemos internacional. Então a gente vai falar um pouquinho de como vai ser, tá? Como foi, na verdade, cada coisa que a gente passou durante esse período. Eu fui em 2018 para a Finlândia e ela foi em 2019, no ano passado, né? Então, primeiramente eu vou me apresentar, tem pessoas novas por aqui, né? Eu sou a professora Juliana, sou professora de inglês no ECIT, aqui em Santa Rita, no estado da Paraíba. Então, desde 2018 leciono lá e desde 2013 sou professora de inglês, venho atuando, tá certo? Então, eu vou chamar minha queridíssima Jaque aqui, só um minuto, vou achar ela, cadê ela? Jaque, da Jaque entrar. Jaque, tá ouvindo? Eu tô ouvindo. Será que todo mundo tá me ouvindo também? Coloquem aí, pessoal, Dá pra no ouvir, comentário. gente? Aqui eu tô ouvindo, Jaque. Deixa eu ver as pessoas. Tá ouvindo, gente? Dá pra ouvir? Ai, o Geraldo é o editor, ele dá o feedback. Geraldo, né? Pois é. Jaque, boa Boa noite. noite. Se apresentar aí pro pessoal, tem um pessoal aí novo, né? Tem outros que não conhecem você, então apresente-se para todo mundo conhecê-la Primeiro eu quero dizer que eu estou um pouco nervosa, né? Porque é muita honra participar também. da inauguração do projeto do professora Juliana. Meu nome é Jaqueline, eu sou professora da ECIT Maria Honorina também. Trabalho com a professora Ju lá desde 2019, né? 2019 e esse ano. O ano passado foi o primeiro ano lá. Entrei na rede pública da Paraíba no ano de 2017 e eu sou professora de filosofia e sociologia desde 2014. Aí trabalhei um pouco de tempo aqui em São Paulo, porque eu sou paulista. Trabalhei 5 anos aqui na rede e agora trabalho na Paraíba. Fui ao Giramundo para a Finlândia no ano passado, como a professora Juliana já disse. Perfeito. Então, é isso que a gente veio hoje, né, fazer aqui nessa live. Vamos apresentar para vocês, compartilhar, na verdade, né, como foi que nós conseguimos essa oportunidade. Mesmo nós não temos ido no mesmo período, né? Como eu disse, eu fui em 2018 e já que foi em 2019. Mas foi através do Giramundo Finlândia, que é ofertado para os professores do estado da Paraíba, né? Então, esse programa nos possibilitou a ter essa experiência, né, inicial, a não ter somente essa imersão de cultura, mas também fomos também para uma formação, Uhum. né, de professores, onde, no meu caso, eu fiquei 2 meses, e você, Jaque, como foi? Jaque? Ah, acho que travou um pouquinho. Tá, eu estava Agora falando, voltou. perguntei, pronto, como foi, no caso, para você, Desculpa, é que para travou. poder, sem problema, normal, isso acontece. Como foi, né, para poder ir para o Giramundo, Finlândia? Primeiro eu queria dizer que eu estou muito feliz, Ju, que eu estou vendo até alunos meus aqui de São Paulo estão na live.
Ai, gente, Ei, que que legal! legal, né? Estou muito feliz. E Pois queria é. te dizer também que grande parte desse processo que eu passei no Giramundo foi graças a você. Porque eu achei que esse projeto era só para professores de inglês, e na verdade não era. Então, com a sua ajuda, eu consegui me inscrever para poder participar desse projeto. E foi super legal, foi muito bom mesmo. É uma imersão de formação de professores, não só professores de inglês, professores de todas as áreas, mas com certeza o inglês é uma parte essencial dessa formação. Justamente que é o que nós vamos falar agora, né? Que é para o pessoal saber que para que nós pudéssemos ter essa experiência, o ponto fundamental na seleção, para a gente poder conseguir ir, né, através do estado da Paraíba, foi a questão do idioma. Se Uhum. nós tínhamos a habilidade, né, as habilidades essenciais para podermos estar lá nessa formação, tendo em vista que a língua utilizada seria o inglês, Uhum. apesar que na Finlândia, né, eles falam oficialmente o finlandês, segunda língua é o sueco, Uhum. e a terceira que é o inglês. Então, foi um desafio muito grande, né, para a gente. Então, para a gente poder ter essa experiência, tínhamos que mostrar essas habilidades no inglês. Então, foi fundamental, né, isso, Jaque? Isso mesmo. A gente fez uma Então, prova assim, de proficiência, né? a prova de proficiência foi um item da seleção, né? Um dos itens da seleção. E daí, então, foi onde nós conseguimos passar, tivemos essa oportunidade incrível, foi maravilhoso. É mesmo. E daí começou a nossa trajetória, que nós vamos aos poucos ir dizendo para vocês algumas coisas que Uhum. aconteceram conosco, né? Umas coisas bem engraçadas, Uhum. né? E outras um pouco constrangedoras, mas acontece. É isso que a gente vem passar para vocês, quem quer ir ter essa primeira experiência, né? Sim. Porque quem já passou vai bem tranquilo na próxima vez, né? Mas quem está pensando em ir pela primeira vez tem que ter realmente esse estudo, essa pesquisa do país, como vai ser, o que é que eu preciso saber da cultura daquele país, para que a gente não passe por situações que constrangedoras, né? Ao ponto de ter que ser deportada, às Já vezes, pensou? acontece, né? Imagina. Então, Jaque, Hum. vamos iniciar. A gente já sabe que nós vamos para a Finlândia. Só que o É. pessoal não sabe, né? Tem muita gente que não sabe É. que estando na Finlândia foi mais fácil a gente poder conhecer outros países, Uhum. né? Isso. Então, no meu caso, eu cheguei a conhecer a Inglaterra, né? Eu fui para Londres e também eu fui para a Rússia, para São Petersburgo. E você? Eu fui para a Estônia. A Estônia é muito pertinho. Eu acho que fica umas 2 horas da Finlândia, super pertinho mesmo, de navio. E fui para a Alemanha. Isso. Ótimo. Então, para podermos chegar a Hum. esses países, primeiramente a gente teve que sair daqui, né, da Uhum. Paraíba, e para poder chegar na Finlândia, nós tivemos que passar por uma escala, certo? Sim, Então, a sim. primeira prova de fogo de que a gente ia de fato ter essa experiência internacional Uhum. seria na escala. Então, nessa escala, no meu caso, eu fiz em Paris, na França, né? E foi a primeira, assim, prova mesmo de que, de fato, eu ia conseguir dar continuidade à minha viagem ou não. Uhum. Porque lá nós tivemos que ter essa comunicação Uhum. inicial, né? E no inglês. Uhum. Se nós falássemos português, eles não nos respondiam. Uhum. Então a gente tinha que perguntar, porque eles falam francês. E a outra língua é o inglês, né? Eles falam, mas eles preferem falar francês. Como é aeroporto, é claro que eles têm a obrigação de se comunicar pelo menos em inglês. Por que o inglês? Porque a gente está sempre falando do inglês. Porque o inglês é a língua universal. Quando a gente começava a falar inglês, eles Uhum. automaticamente mudavam a língua deles, né? E começavam a falar conosco em inglês. Então a gente também tem que ter um cuidado, para a gente também não ser rude, não ser Uhum. eles acharem que a gente é rude, né? Então a gente perguntava, do you speak English? E eles, yes, I do. Aí a gente começava a fazer as perguntas de direções, aonde deixar o portão de embarque, porque como o aeroporto era Enorme. enorme lá, né, em Paris, então foi de fato bem desafiador. Primeiro momento Uhum. você para e diz assim,
vamos cabeça mudar de português para inglês. Agora é Isso só mesmo. inglês, porque eu estou agora realmente pisando em território internacional. Foi a partir daí que a gente teve que começar só a pensar em inglês praticamente. Né? 80% tinha que ser em inglês. Verdade. Os 20% era só para falar com a família ou entre nossa colega, né, um colega que estava com a gente para dar continuidade à viagem. Com você, como foi? Conta aí um pouquinho, já que esse primeiro contato com a língua. É, comigo foi bem assim no choque mesmo, né? Choque de realidade. Porque eu, como tenho muita sorte na vida, eu perdi o voo. Caramba! A minha primeira conexão foi em Lisboa, em Portugal, porque a gente pega aqueles voos com 40 conexões para serem mais baratos, né? E aí eu tive uma, eu tive uma conexão em Acontece. Lisboa, aí foi lindo, né? Tava indo tudo bem, Lisboa foi ótimo, todo mundo ainda falava português, uma beleza, super rápido Perfeito. para achar o portão, porque eu acho que eu devo ter ficado lá umas 9 horas. E aí depois a minha segunda conexão era em Munique, na Alemanha, e já pegava o voo para a Finlândia. E aí eu perdi o voo, porque como você estava dizendo, os aeroportos são gigantescos. No Demais. aeroporto de Munique, você de um portão para o outro tinha que pegar um trem Caramba! dentro do aeroporto. E eu achando que estava super perto, né? E eu tinha 1 hora e 40 minutos para sair do avião e ir até o portão. Era muito apertado mesmo. E eu não achava, eu corri que nem uma maluca, eu já estava toda cheia de blusa, porque estava frio. E aí eu consegui ainda pedir para um rapaz que estava com aqueles carrinhos para me levar. Ele me levou no portão que chegava na plataforma para pegar o trem. Eu falei, moço, mas é aqui o portão? Ele não, é a plataforma. E aí eu desesperei. Então foi bem difícil, assim. E aí eu tentava me comunicar com as alemãs. E aí no primeiro momento ela falava assim, eu não tô entendendo o que você tá falando, porque eu tava desesperada. Eu falei, I lost my flight, I lost my flight. E ela, meu Deus, né? Que menina tá louca, né? E aí, para eu me acalmar primeiro, eu só consegui entender que ela me falava que o ticket pro meu outro voo, que seria no outro dia para a Finlândia, era 500 euros. E eu não tinha 500 euros para pagar em outro voo, né? Mas aí no final das contas eu sentei, me acalmei, falei com a minha família, fui lá conversar de novo. E a gerente lá da companhia conseguiu remarcar meu voo para o outro dia sem custos. Aí quando ela falou para mim que ia ser sem custos, aí quem não entendia era eu. Falei, não, não é possível, eu tô entendendo errado. E aí ela falava que não ia ter cobrança para o outro ticket. Aí eu comecei, moça, você é maravilhosa, muito obrigada, não sei como te agradecer. E a moça assim, olhando pra minha cara, né? Acho que ela pensava, tinha que ser brasileira mesmo para fazer um escândalo desse, né? Mas Ai, mas Deus. a gente muda assim. Eu tive que mudar no desespero. Mas é No realmente é um desespero. choque, porque seu cérebro, a cabeça parece que dói até. Porque você tem que Não, com certeza. forçar a cabeça para ir para o outro idioma. Mas foi bom, porque Não, foi. tem, realmente tem disso, né? E a Uhum, gente, no meu caso, eu quase perdi o voo, né? Faltavam 15 minutos, só faltava eu e minha colega entrar no avião. A gente tava correndo feito louca, porque uhum, era enorme. Mesmo a gente tendo 5 horas, né, espera, que não era espera, na verdade, uhum. nós tínhamos que correr para poder achar, era perguntando a um e a outro, e a sorte, né, digamos assim, de certa forma é sorte, encontrar pessoas que realmente ajudavam a gente, dizia, vai, corre que dá tempo, coisa e tal. E a gente ir lá, tava os comissários de bordo, falando o nosso nome, Meu para a Deus! gente para a gente poder ouvir. E foi onde a gente conseguiu pegar o avião e, graças a Deus, a gente conseguiu chegar na Finlândia. Mas, ainda ao chegar na Finlândia, né, já vem outra história. Porque quando a gente chega lá, aí vem outro país, né? Já é outra cultura, Hum, é outro modo, né? outro Que eles mundo. são tratados. É outro mundo. Então, assim, foi outro choque. Uhum, Então, até a muito. gente começar a se acostumar. O que acontece? Quando a gente chegou lá, né, em Helsinki, que é onde é a capital, né, e Capital. a gente desceu no aeroporto e foi pegar o ônibus para poder ir para a cidade de Hämeenlinna, que foi onde eu fiquei. No seu caso, Uhum. você ficou em Tampere, Tampere. foi? Uhum. Isso. Então, a gente pegou o ônibus bem direitinho, explicaram como ia ser, e a gente pegou o ônibus certo, né? Só que a gente tinha que sempre estar se comunicando em inglês, se Uhum. realmente era aquele ônibus
a gente ficava sempre assim, com o pé atrás. Meu Deus, será que vai dar certo? A gente vai chegar ao nosso Porque destino? o nome das E cidades são muito estranhos também, né? São nomes muito muito estranho, porque estranhos. é tudo finlandês, né? É Uhum. tudo finlandês. E lá não tinha em inglês o nome, por Hum. exemplo. É finlandês e Que é nome pronto. Então próprio, né? se vira. Isso. Então, a gente conseguiu pegar o primeiro ônibus. A gente achava que só tinha esse, até chegar no nosso destino. Mas chegou um certo momento do caminho que o ônibus parou e todo mundo saiu. E só o motorista falava tudo em Uhum. finlandês. Ou seja, para ele ali só tinha finlandês, não tinha nenhum estrangeiro, porque geralmente em aeroportos, por exemplo, a gente ouve, né? Uhum. Eles falando lá E em depois eles repetem. inglês, É verdade. isso, né? Na língua local, em inglês e em inglês, não é isso? Uhum. Eles repetem tudo em inglês. Por quê? Porque é o idioma oficial, no Uhum. caso, universal. Então, todo mundo vai entender, para eles, né? Então, assim, quando foi na hora do ônibus, que todo mundo saiu e o motorista, ficou só eu e minha colega dentro do ônibus. E eu, meu Deus do céu, como é que a gente vai chegar? Quando a gente viu, tinha Ai, outro gente. ônibus do lado e todo mundo estava entrando nesse ônibus. Aí a gente foi, correu e perguntou ao motorista em inglês, né? Aí foi onde ele começou a falar inglês com a gente. Ele viu que a gente não era finlandesa, né? Claro, né? Não tinha nem como, cabelo preto deles. Eles são todos bem branquinho, loirinho, Branquinhos. né? Então, foi realmente bem desafiador até a gente chegar É no ponto de verdade. destino É oficial. verdade, Foi foi muita difícil. coisa, viu, minha gente? Foi para Nossa, chegar a nessa fase chegada é muito difícil é mesmo. muito difícil. Aí, é aquela coisa, pessoas que a gente também tem que saber tratar as pessoas para que elas Uhum. possam nos ajudar durante Uhum. esse percurso. A gente tem que saber falar, a gente não pode chegar falando de qualquer jeito. Por Uhum. isso que eu disse, a gente sempre chegava perguntando se eles sabiam falar inglês. Porque se eles não falassem inglês, a gente já sabia que eles não estavam nos entendendo e a Uhum. gente ia ter que se virar. Mas foi muito de boa. E você, Jaque, como foi? Para chegar na Finlândia, no caso, em Tampere. Olha, se não fosse uma luz me ajudar, eu tava rodando lá na Finlândia até agora. Porque eu fui sozinha. É verdade. Eu fui sozinha. Meu Peguei Deus. os voos todos sozinha Caramba. e até Tampere eu fui sozinha. E aí, o que que acontece? O trem, eu peguei para o lugar errado, porque eu fui de trem, não fui de ônibus. Peguei em Deus do direção céu. errada. Ao invés de ir em direção a Tampere, eu peguei a direção contrária. E aqui, né, aqui no Brasil, se a gente pega a direção contrária, a gente desce, atravessa a plataforma e vai do outro lado. Eu fiz exatamente E volta. isso. E quando eu percebi que eu estava na direção errada, eu fiz isso. Só que na Finlândia não é assim. Os tickets são todos numerados. Você só pode pegar aquele trem naquela hora. Naquela E eu hora. toda Isso. doida, eu com o ticket lá do outro lado, o trem indo para o outro lado, e eu tinha comprado o ticket para outra direção. Aí na hora, e eles conferem os tickets, né? Aí na hora que a moça veio conferir Aham. o meu, acho que eu já tava com um cara tão desesperada que ela só falou assim: vai com Deus, vai com Deus. É Nossa, muito, foi muito a louco. minha ida foi assim terrível, terrível. Eu achei que eu Eu não ia acho chegar, que, não. eu Chegou acho que uma hora. todo, não, eu acho que todo mundo que foi a primeira vez, porque tinha Uhum, professores aqui do estado da Paraíba que já tinham viajado para outros países, né? uhum, Estados Unidos, México. Então, para eles foi muito mais de boa, foi tranquilo. Mas quando a gente contou o que a gente tinha passado, todos os perrengues para poder uhum. chegar, eles não acreditaram. Nossa, vocês chegaram mesmo É. aqui? Mas Porque lá realmente, tem essa dificuldade, porque é tudo em finlandês mesmo, e é assim, é indecifrável, indecifrável. isso mesmo. Aí, quando a gente chegou, que se acomodou, né, Jaque? Aí vamos Ai, conhecer, né, o dia a dia, como é que vai ser no foi uma supermercado, aventura como mesmo. é que o pessoal vai reagir, né? Se eles vão conseguir, de fato, se comunicar conosco. Então, vamos lá para o dia a dia, né? Principalmente na universidade. Na universidade, para mim, por exemplo, foi tranquilo, os Uhum. professores falavam inglês, claro, porque eles sabiam que a gente ia daqui para lá falando o inglês, pelo menos, né? O básico, pelo menos, o inglês, para eles poderem entender. Então, eu acredito que com você foi a mesma forma, né? Uhum. Na formação. Foi. É, mas uma coisa que me surpreendeu bastante, Geraldo está perguntando dos dias escuros. Nós fomos no inverno. Você também foi, só que você ainda pegou um tempinho Eu peguei o de inverno, é. clareza, né? É, Isso. eu não sei se quem está assistindo a gente sabe, mas a Finlândia tem uma questão muito séria.
No inverno, a maior parte do tempo fica escuro, então você vive de sono, né? Você vive com sono, você tá com sono o tempo inteiro, porque tá sempre escuro, então você acha que sempre tá na hora de dormir. E às vezes você volta para casa às 7 horas da manhã, parece que você tá voltando da balada. Porque você já tá acordado há tanto tempo e tá Verdade. escuro, que você fala, nossa, tô voltando de madrugada para casa. É muito Isso complicado. mesmo. Eles vendem até umas luzinhas assim para colocar em casa, né, Ju? Para simular a luz Isso, solar pra gente não morrer. Mas é bem complicado. isso. E uma coisa que E me pra gente. surpreende, desculpa, né? Pode falar. Não, pode falar. Lá. É que você estava perguntando da universidade, eu me desviei, desculpa. Para mim foi surpreendente, porque muitos colegas fizeram a prova, a prova de proficiência, e a prova de proficiência ela é escrita, ela não é falada. Então, quando nós chegamos lá, muitos professores tiveram dificuldade de entender as aulas. E eu acho que isso é perfeito depois para você discorrer sobre isso, né? E aí eu Com fiquei assim certeza. muito constrangida, porque eu queria ajudar os colegas, porque a gente estava lá para estudar, a gente estava fazendo um curso na universidade. Então vocês imaginam que situação, a pessoa tentando entender o que os professores estão falando, porque são conceitos que vão cobrar da gente depois, conceitos pesados, assim, né? Não é nada muito facinho, é um curso pesado, é difícil. E você não entender o que os professores estão falando e que depois vão ser cobrados de vocês esse material, eu comecei a ficar desesperada. Eu tinha umas colegas que elas chegavam em casa, elas traduziam tudo que os professores falavam. Era terrível, assim, foi muito difícil mesmo. Então, assim, o Realmente. É, domínio do inglês, mesmo que seja assim, você ouvir e entender, foi essencial, essencial. com certeza. E você saber, pelo menos, se comunicar com o básico, Uhum, né? se É comunicar, muito importante. E tinham pessoas que não tinham nem isso. Realmente não tinha que é? ter aquela colaboração de toda a Sim, equipe, né? sim. Porque quando nós fomos, são o quê? 20 professores que vão representando a Paraíba. Então, tem que ter essa colaboração. Eu sou professora de inglês, você é professora de filosofia. Então, mesmo, digamos que você, não sendo professora, tinha situações, né? Por não ser professor de inglês, não tinha o domínio. Uhum, Mas no seu caso, você pelo menos tinha uhum. como conversar, como se Compreender, comunicar, né? compreender e ajudar outros colegas, né? Tinha outros professores que não tinham isso e a gente tem realmente que ajudar, certo? Então, assim, no caso, na formação foi tranquilo, né? Os professores entendiam essa questão de alguns não compreender por completo, compreendia só o básico do básico do básico, né? E a gente tinha que ajudar porque não era só básico, na verdade, né? Uhum, Tinha área avançado, porque passaram vários professores por nós, né? Então a uhum. gente tinha que ter esse domínio, né? Isso da língua. No que se refere ao dia a dia, já que aconteceu alguma situação constrangedora, engraçada, sei lá, no uso do inglês, como é que foi na Ai, Finlândia? a Finlândia é um lugar muito assim ímpar, né? As pessoas costumam dizer que Verdade. dentro da Europa, as pessoas falam assim, ah, já fui para a Europa, mas dentro da Europa a Finlândia é um lugar à parte. É realmente muito Isso. diferente, tem costumes muito diferentes. Eles são um lugar de cultura muito diferente mesmo, assim. E aí um dia eu fui num shopping que tem lá e nevando, né? Nevando, frio de lascar, como todo mundo imagina, é frio mesmo. E aí tava nevando horrores, já tava assim, vários centímetros de neve na rua, e eu entrei nessa loja. E aí eu queria, a loja, ela tinha uma passarela dentro dela para ir para o outro lado da loja. Era tipo um shoppingzinho, né? E eu estava dentro dessa loja e eu acho, porque assim, a Finlândia, como a Juliana explicou, ela tem 3 idiomas. Então as pessoas primeiro aprendem o finlandês, depois elas aprendem sueco e depois elas aprendem inglês. Tem gente também lá que não fala inglês. E o atendente, acredito que ele não falava inglês. E aí o que aconteceu? Eu fui perguntar para ele como eu conseguiria sair da onde eu estava e passar pela plataforma para o outro lado, para não ter que sair na rua naquele frio, né? E ele não entendia o que eu estava falando. Só que ele não falava eu não entendo, ele continuava tentando me responder. E aí teve uma hora que Em ele falou finlandês. em inglês, ele misturava tudo. Aí teve uma hora que ele falou assim para mim: você pegou alguma coisa da loja? Que eu falava assim: eu quero ir para o outro lado. Aí teve uma hora que ele falou assim: você pegou alguma coisa da loja? Eu falei: não, não comprei nada. Ele falou: então você pode ir. Eu comecei a ficar muito nervosa. Eu queria dar uma resposta para ele, mas eu acho que nem isso ele ia entender, sabe? Se eu fosse mal criada. Aí eu só virei as costas e Verdade. saí. Eu quase falei para ele: moço, a gente não tá falando o mesmo idioma, mas eu não sou idiota. Eu Meu sei que Deus. meu país é a mesma coisa. Se a gente pegar uma coisa longe, tem que pagar. Isso é no mundo inteiro. Eu não moro em outro planeta.
Mas foi bem Verdade. chato. E assim, também outra coisa, como você falou, sempre chegar para a pessoa e primeiro perguntar se ela fala inglês. É primordial, porque na Finlândia, em qualquer outro lugar que eu fui, se você chega já falando com a pessoa, porque a gente brasileiro faz isso, né? Já chega, Tem isso, é. can you help me? Não existe isso. Tem que Isso, primeiro não é perguntar. Porque assim. senão a pessoa simplesmente vira as costas e sai andando, deixa você lá falando. Sai não. Deixa você sozinha lá, te vira e vai O que embora. você falou foi Ou muito. você pergunta, olha, a perguntinha básica para qualquer um ajudar você é: Do you speak English? É, Para saber. Se ele não responder no inglês, é porque realmente ele não sabe o que a pessoa o que está tentando falar, né? é. Perguntar. É Então primordial. é Antes isso. de começar a falar com qualquer gringo, é a primeira coisa que você tem que falar. É verdade. Eu lembro de uma situação, para a gente fechar a Finlândia, né, e para os outros países, contar como foi, uma situação no supermercado, né, que eu fui com uma colega comprar sabão em barra, né? Nós somos acostumados aqui, às vezes, a usar um sabão em barra, né, o Uhum. neutro, enfim. E quando nós fomos no supermercado, ia passando uma senhora, uma menina, na verdade, né, com um filhinho, no carrinho do bebê, e a gente parou ela e perguntou, Do you speak English? E ela, yes, yes, can you help us? Aí ela disse que podia ajudar, né? Então, a gente perguntou, ah, como a gente poderia, aonde a gente acharia o sabão em barra? E a gente falando, né? Bar soap. E ela ficou parada, tentando Uhum. entender. Aí ela foi na prateleira e pegou lá uma barra de chocolate. Aí a gente falava, né? Não, Uhum. não, não era chocolate, não era barra de chocolate, Ela só entendeu a era parte sabão do em barra, pedra. né? Ela pegou várias coisas que era feito de barra, mas não era De importa é o o formato. sabão. Foi. Então, o que foi que a gente fez? A gente tentou explicar, né? Pegou o sabão líquido, mostrou para Uhum. ela e uma barra de chocolate. E a gente disse, ó, liquid soap, bar, soap. E ela não entendia. Então a gente desistiu, pediu, né, desculpa, que a gente tentou, né, mas tudo bem. Ela ficou um pouco, né, nervosa, Constrangida. ficou um pouco constrangida porque não conseguiu ajudar, mas a gente disse, não, no problem, agradeceu, né, e a gente não achou o O sabão em sabão em barra, né? barra. Enfim, até hoje eu não sei se existe sabão em barra Na na Finlândia. Finlândia. Eu vou pesquisar. Mas foi isso, foi uma coisa que marcou, porque a gente ficou assim, tentando se comunicar. E é isso que a gente também tem que ter cuidado, não ficar insistindo. Se percebeu Uhum. que ela não conseguiu, foi Não vai porque realmente sair. ela não, ou ela não estava entendendo e ela estava querendo ou não, tentando ajudar, e acabou que ela ficou meio que constrangida, né? Mas, como você disse também com relação ao atendimento, é, como você disse com relação ao atendimento, quando a gente ia falar com o atendente e o atendente era mais velho, eles não se sentiam confortáveis em falar Uhum. conosco porque não sabia falar inglês. Era o É que a gente verdade, tem entendia, isso. né? Não sabia. Aí ele ia lá, chamava alguém mais jovem para poder nos atender. Isso foi perceptível, Foi. né? Da maioria das lojas que a gente entrou, do supermercado, As enfim. pessoas mais velhas, né? Isso, na Finlândia, justamente por eles terem o terceiro idioma como inglês. O inglês que Uhum. é o terceiro idioma. É, Então, é inclusive os por isso que é difícil professores, para né? eles. Eu acho que até os professores tiveram mais paciência conosco, porque eles também falam com sotaque bem puxado, né? Porque para eles também não é a primeira língua, então eles têm um pouco mais de paciência com a gente também, isso foi bom. Isso. Geraldo tá pedindo aqui para a gente falar um pouco das paisagens da Finlândia. Essa parte é boa, né? Tem muita paisagem, porque tem pouca casa. Então tem paisagem. Isso, é verdade. Juliana O viu o percurso castelo que lá. Isso, o percurso que eu fiz, porque como já que foi para Tampere, né, é diferente, né? Ela pode Muito. falar com mais propriedade de Tampere e eu de Ramelina. O percurso que a gente fazia para a universidade tinha um lago lindíssimo, né? E quando a gente passava, no período do inverno, a gente chegou ainda a pegar, acho que é a primavera e o outono, no caso, Queria né? vir. O outono. E quando a gente chegou no inverno, ele congelou totalmente. Então foi uma coisa muito linda. Para a gente foi muito marcante isso, porque aqui a gente nunca que vai ver isso, né? Uhum. Um rio congelado.
E depois ele se desfez, né? Quando passa, que vem o verão, ele fica normal. Então isso é muito interessante. Foi muito uma paisagem muito linda para mim. Foi ver, passar por ele todos os dias e ver como era muito lindo aquilo ali dentro da cidade, né? Muito No meio bonito da mesmo. cidade praticamente. É, E você, já? eu fiquei numa cidade, Tampere é a segunda maior cidade da Finlândia. É, ela só perde para a capital Helsinki. Então é uma cidade bem Isso. movimentada mesmo. Mas as pessoas não têm muita noção porque a Finlândia é muito pouco povoada. Ela tem pouca gente morando lá. Então, assim, tem várias paisagens muito bonitas, tem várias florestas lá. E Tampere tem um lago cortando a cidade. Mas eu achei incrível, assim, né? Um dia a gente foi fazer visitas técnicas, e aí você indo, assim, mais para afastada do centro, aquelas árvores. Eu fui no inverno, então as árvores todas cobertas de neve. Eu, assim, eu não sou a maior fã da neve, não, viu? No começo eu passei aqueles 20 segundos, nossa, que coisa maravilhosa. 30 segundos eu já tava, meu Deus, tá chovendo gelo e eu não quero mais. Mas as paisagens são lindíssimas, porque é totalmente diferente da nossa paisagem. É totalmente diferente, é Verdade. muito diferente. Mas ao mesmo tempo, assim, é lindíssimo. É lindíssimo mesmo. Eu É gostei verdade. muito Eu também. tive essa mesma impressão. Quando a primeira vez que nós vimos, né, a neve, É um realmente desespero, né? é uma coisa linda. Nós corremos, a gente estava na sala, né, de aula e os professores super entenderam, né, Uhum. porque é uma coisa que a gente só via em filme, né? Então, quando a gente viu, nossa, que coisa linda foi tocar na neve, coisa e tal, mas depois a gente estava tudo correndo para a sala do gelo que queima, porque o gelo queima, não Queima, é fogo não, mas queima, queima. viu? Queima muito. Então, foi muito difícil quando chegou o inverno, foi pertinho do inverno, devido a isso, porque ficava com o rosto muito, porque a gente ia coberta, mas o rosto não. Então, ficava muito Uhum. sensível ao frio, né? Muito sensível, muito sensível. Verdade. Eu fiquei lá o tempo todo no inverno, né? E, meu Deus do céu, é assim, você abre a porta de manhã, parece tomar um soco na cara. É uma coisa que. Aí eu sempre brincava com os professores aí, falava, não, eu aguento. Porque lá em São Paulo também faz frio. Ju do céu, Que que frio é nada. aquele? E ainda levei umas blusas A achando que a gente, blusa aguentava. Só levei peso na pois mala. é. Não tem roupa lá que Chegou, aguenta. chegou a pegar quantos graus? Eu peguei o que Menos, eu menos. mais frio que eu peguei foi um dia que foi visita de campo e nós fomos para tipo a escola que dava aula de hotelaria, então a gente ia ficar o tempo todo fora, o tempo todo no Sim, gelo. A gente pegou menos 14. É assim, isso gente, eu não mesmo. sei o que é aquilo, não, gente. Eu agora que sou nordestina, que eu não aguento frio, Ju do céu, achei que ia morrer. Dói o osso da Verdade. gente. Não tem roupa que dê jeito Dói, naquilo, dói. não. É lindo, maravilhoso, mas na realidade é É bem bem difícil. difícil. É É. difícil. Então, pessoal, quem tiver alguma dúvida, alguma curiosidade, vocês podem ir perguntando. Se a gente conseguir acompanhar, a gente vai, né, falando com vocês, tá? Falamos um pouco da nossa experiência na Finlândia, né, um pouquinho. Então agora a gente vai falar como a gente foi para outros países, Hum? como surgiu essa experiência, né? Como foi, na verdade. Nós estudávamos durante a semana, então, o Uhum. final de semana, a gente poderia, sim, sair para qualquer lugar que nós achássemos conveniente, né? Então, no meu caso, o primeiro país que eu visitei depois da Finlândia, né, foi a Inglaterra. Meu sonho, como Quérrimo. professora de inglês, eu acho que a maioria dos professores de inglês, o pessoal perguntava a mim, Juliana, você tem vontade de ir para os Estados Unidos? Quando eu me formei, né? Você tem vontade de ir nos Estados Unidos? Você já foi? Por que só os Estados Unidos? Uhum. Por que não a Inglaterra? Onde tem a rainha, né? Uhum. Então, assim, sempre tive essa vontade, quando eu me formei, em ir para a Inglaterra. Então, eu vi a oportunidade, bem pertinho da Finlândia, de Hamelina para Helsinki, era 1 hora Uhum. para poder pegar o avião. E de lá eram apenas 3 horas para Londres. Apenas 3 horas. Nossa. Como eu ia fazer esse percurso estando aqui no Paraíba até a Inglaterra? Seria totalmente o oposto, né? Uhum. Ia ser um gasto enorme. E lá não, foi muito em conta, porque era muito próximo, 3 horas. Então a gente foi, né? Teve essa experiência, foi um grupo de 8 professoras, todas professoras.
praticamente de inglês, né? Que é no sonho de todo mundo conhecer a Inglaterra, né? E principalmente Londres. Fomos no Palácio de Buckingham, né? Que é o Palácio da Rainha. Chique. E isso a gente foi nos pontos turísticos, pontos turísticos principais de Londres e foi muito bom. Eles falam inglês super rápido, E sim, lindo, como lindo nós aquele vemos. E o sotaque. inglês britânico é lindo. Eu sou apaixonada Eu pelo também inglês acho lindo. britânico, apesar que eu aprendi mais o americano, né? Todo o meu percurso de estudo foi mais o americano do que o britânico. Mas eu sempre busquei ver como era a pronúncia de muitas palavras que o britânico fala, né? Porque é muito bonito. Então, eles também se comunicava super bem conosco, a gente perguntava algumas direções para poder chegar no metrô, em todos os lugares. Então, não foi difícil, foi super de boa quando a gente foi para Londres, desde do aeroporto, passar na imigração, que a gente achava que não ia ser fácil, né? Mas foi super Uhum. tranquilo, preenche o formulário lá todo em inglês, eles explicam me direitinho porque como nós éramos, né, estrangeiros, tinha que passar por esse processo. Mas foi de boa, a gente passou e conseguimos nos comunicar tranquilamente com todos. Ai, que legal. E você, foi o É, primeiro país de Finlândia, assim, né, dentro da é, Europa, no caso, né? aí nós fomos um final de semana, também, assim, enquanto a gente estava ainda fazendo o curso. Aí o pessoal está perguntando sobre os custos. Tudo bem, depois a gente fala Uhum. sobre isso também. É, o primeiro passeio que eu fiz foi durante o curso ainda, um final de semana, bem rapidinho, e foi até a Estônia. A Estônia também é super perto da Finlândia, é um país bem pequenininho também, e você tem que ir de navio. E aí, gente, achei maravilhoso, né? Ainda vou fazer uma viagem de cruzeiro. Tudo bem que é 2 horas só dentro do navio, né? Mas foi muito legal. Eu fiquei muito impressionada, porque nós fomos à capital da Estônia, que agora eu esqueci o nome, você lembra? Não. Não, então, nós fomos até uma cidadezinha na Estônia que é uma cidade medieval. E aí ela é todinha medieval, gente. Que coisa mais linda, assim. E aí tem cavaleiros, vestidos de cavaleiros, né? Assim, as pessoas meio fantasiadas andando na rua, mas faz todo sentido, porque a cidade é toda de construção medieval. E aí os restaurantes são todos de estilo medieval, e eles servem aquelas comidas assim, a patinha do peru enorme, sabe? A coxa do peru enorme. E é muito legal, eu fiquei muito impressionada. Tem muitas igrejas também. Tallinn, lembrei, o nome da cidade é Tallinn, é a capital da Estônia. Sim, sim, Você foi a sim. Tallinn? Não. Não. Eu fiquei um pouco receosa porque eu tenho um medo, no caso, porque era justamente a navio. Aí eu fiquei um pouco Ai, receosa. nossa, eu Eu amei o tinha passeio de medo. navio. Eu nunca tinha andado de navio, né? Eu achei que ia ser um passeio de barco, sabe? Que o barco ia ficar balançando, bem. Sei, Aí, mas não, é super justamente. incrível, Foi assim, um navio tranquilo, né? gigantesco, de cruzeiro mesmo, Ótimo. sabe? Muito Perfeito. legal. Aí, na volta tem festinha no navio, foi muito legal. E Tallinn eu gostei porque é uma cidade, uma gracinha de cidade, parece um cenário, sabe? Parece um cenário que montaram para uma peça, para um filme, porque é toda medieval. Tem muitos museus, muitas igrejas, pontos históricos. É uma cidade toda linda. Toda linda, valeu muito a pena. Assim, a gente passou o dia todo lá. O Davi Rian tá perguntando se a gente escolheu os lugares que a gente iria visitar. Na verdade, foi uma mistura, assim, o que a gente escolheu, o que a gente podia pagar, com o que dava tempo, né? Foi assim que a Que gente. era mais E o que a gente tinha próximo, né? mais sonho, a gente priorizou, né? O que a gente tinha mais sonho de Com conhecer. certeza. É. Meu primo Maurício, antes, ele perguntou a questão dos gastos. Isso. Fala aí um pouquinho, Jaque, no seu caso. Então, Como assim, foi a a questão gente dos ficou gastos? muito preocupado na minha época de ir o ano passado. Tallinn não fazia fez parte da União Soviética, o Geraldo Maravilhoso está esclarecendo, né? Sim, inclusive tem museus lá referentes a esse período, só que eu tinha que agendar, eu chorei, foi horrível, porque eu queria muito entrar nesses museus e não consegui. Beleza, então, aí que eu tô tentando ler aqui as perguntas ao mesmo tempo. A questão dos custos é complicado, porque assim, nós somos com uma bolsa do Estado, que ela é basicamente uma bolsa de passagem, uma bolsa de estadia e uma bolsa de comida. Ela é contada mesmo, contadinha, assim, o que dá para pagar. E o euro está pela hora da morte. O ano passado o euro estava R$ 5 quando eu fui. E isso, assim, já é caríssimo, porque eles pagam a gente a bolsa em real.
Então, é muito complicado. Quando a gente foi comprar passagem, por exemplo, quem deixa para comprar em cima da hora tem praticamente que pagar do próprio bolso para inteirar a passagem, porque o dinheiro não dá. Então, se eu não me Isso engano, a gente mesmo. ganhou R$ 3.000 para pagar passagem. Chegar uma hora que não dá mais. Não dá. Porque é Verdade. caríssimo mesmo. Então, porque tem que converter para euro, né? Aí tem, o geral tá Isso. dizendo, a gente tem que ter seguro de viagem. E lá, quando a gente vai comer, a gente come na universidade, mas a gente paga também na universidade. Por exemplo, todo dia eu gastava 5 euros na universidade para comer. E aí a gente não tem muito dinheiro para falar assim, eu vou fazer uma Eurotrip. Vou passar em todos os países da Europa quando eu sair daqui. Não, não dá, a gente tem que priorizar mesmo. E ainda gastei dinheiro meu, né? Juliana não, porque ela é super econômica, mas eu, né, já queria comer um chocolate, queria E comer não sei o nada. quê, né? Eu não economizo, não. Eu gastei tudo que eu ganhei, eu gastei. E ainda gastei do meu dinheiro ainda. Porque eu queria Mas é, todo lugar que tinha lá, eu queria ir. Comi em todo lugar, porque eu sou loucona, né? E aí, com mas Ju é uma certeza. pessoa contida, maravilhosa. Nossa, Será? sensata e conseguiu fazer todas as contas perfeitas. Eu sou doida e aí já não deu muito bem assim para fazer as contas perfeitas. Mas no Mas eu caso me é porque diverti bastante. eu sou um pouco mais restrita, na verdade, com relação à Porque Ju não comida, come né? chocolate, né? Então o dinheiro que ela economizou foi que eu comi de chocolate, no caso. Ai, meu Deus. E assim, no caso, só para o pessoal entender, enfatizar, que a gente conseguiu, na verdade, ter essa experiência através do estado da Paraíba, né, com o Giramundo. Ele destrincharam direitinho, né, Uhum, o dinheiro para o que ia, cada coisa, toda a despesa, e cabia a gente se organizar, né, já que, como você falou, uhum, o que é que a gente queria fazer, sabendo do resultado. O resultado sai bem antes do processo seletivo. Então, quando sai o resultado, você começa a se organizar financeiramente, o que é que você quer fazer lá, além da formação, né? uhum, Já que você está na Europa, você tem essa oportunidade de ir em alguns países próximos, uhum. como você falou, priorizar o sonho, que no meu era Londres, né? E depois ir para outro país que fosse mais próximo, que no meu caso foi a Rússia. E eu Uhum. fiquei super encantada, porque eu nunca imaginei que eu ia gostar de conhecer São Petersburgo, mas foi uma das melhores viagens que eu fiz. E eu aconselho de quem um dia for à Europa, né, ir à É meu Rússia, arrependimento não ter ido. porque assim, e todo mundo dizia, Ju, se você não for para a Rússia, você vai se arrepender. Porque a gente ficava um pouquinho com medo, né? Eles são um pessoal bem reservado. Uhum. A gente ficava com medo de como ia ser a nossa recepção lá, né? E por a gente estar na Finlândia, tem a questão, né, dos finlandeses com os russos, de histórias atrás. A gente ficou um pouco, né, receoso, mas foi maravilhosa, a viagem. Nós tivemos várias paradas da fronteira, né? Mas foi super tranquilo, muito tranquilo. E quando a gente começou a conversar, já partindo para os próximos países, né? Quando a gente, no meu caso, quando eu fui para a Rússia, que a gente começou a explorar, né? São Petersburgo, nós conhecemos um rapaz lá no restaurante, e quando ele ouviu a gente falando em português entre nós, ele começou a falar em inglês e em português algumas palavras, né? E falou que o irmão dele tinha ido para São Paulo para trabalhar. Ele era da Rússia, o rapaz, né? E foi bem legal, foi super tranquilo, porque a gente achava que eles iam ficar um pouco assim, né? Com o pé atrás com a gente, mas não. Eles amam os brasileiros. Porque justamente o período que eu fui em 2018 foi quando teve a Copa, né? Hum. Então, eles disse, quando eles ouviam a gente falar português, ele, oh, Brasília! Ele falava assim, Brasília. Não é Brazilian, é Brasília. Aí a gente falava, sim, sim, we are from Brazil. Aí ele, não, são muito animados, dizia que gostava demais, porque tem a torcida brasileira que se destacou muito, né, na Copa, apesar de não ter ido muito bem, mas se destacaram bastante. E eles lembram muito bem dos brasileiros, eles têm uma imagem muito positiva da gente. Até porque tem o Hulk que Ah, jogou, eu não sei se ele verdade. joga mais, mas ele jogou na Rússia. E quando a gente chegou nas lojas lá, estava estampado em muitas lojas de esporte, né? O Hulk.
era em copo, era camiseta, então a gente se sentiu muito em casa na Nossa, que Rússia. legal. Muito bom nesse sentido. E o hotel que nós ficamos era um mineiro que tomava conta. Então a gente se sentiu praticamente em casa. Tinha restaurante brasileiro Eita, lá. brasileiro tem em qualquer lugar mesmo. Foi bem legal. É E um, você? o arrependimento que eu Pontos. tenho é não ter ido à Rússia. Mas, na verdade, já gostaria, se você me permite, de responder uma pergunta que fizeram pra gente, que é sobre se nós fomos bem recebidos, né? É, Uhum. nós fomos, pelo menos eu, vou falar pela minha experiência, na universidade muito bem recebidos. Mas os finlandeses têm uma cultura de distanciamento, que é muito diferente da nossa. Nós somos, no geral, muito acolhedores, né? Principalmente com gringo, né? Com gringo, principalmente da Europa, né? Infelizmente. Mas eu tive uma experiência meio chata no dia que eu fui para Tallinn, na Estônia. Lá no navio, tinha um pessoal meio alguns países da Europa estão vivendo uma onda meio xenofóbica. E para eles, a gente está na cara que a gente não é de lá. A gente acha que tá igual todo mundo, né? A gente acha que a gente é igual todo mundo. Mas eles olham pra gente, eles sabem na hora que a gente não é de lá. Porque eles têm um estereótipo muito claro, assim. O cabelo deles é branco, não é loiro. Eles são transparentes. Muito claro que a gente é diferente deles. Eu tive uma experiência de um povo que era meio xenofóbico lá no navio e eles estavam expressando isso e era claro pra gente. E eu fiquei meio chateada com essa situação. E aí logo depois o pessoal foi pra Rússia. E aí disseram pra eles que na Rússia era pior, que eles se sentiam mal. Ainda bem que assim foi uma experiência à parte, né? Uma experiência isolada. No resto, na maior parte do tempo, foi uma boa experiência. Mas eu acho que, infelizmente, a gente está passando por uma situação muito problemática no mundo como um todo, né? E É. aí, por isso também eu não quis ir, porque eu fiquei com medo, assim, de passar por aquilo de novo. Mas eu me arrependi, porque a Rússia, daí, tá vendo? E agora você dando esse depoimento, poderia ter sido uma experiência muito boa, né? Isso. E o meu Foi muito sonho bom. de conhecer, que era o que eu tinha esperado, assim, que eu separei, que eu tinha que guardar o dinheiro para aquilo, foi a Alemanha. E foi tudo que eu esperei mesmo, assim. Eu quero muito voltar, é um lugar maravilhoso. E eu, quando eu comentei com você hoje, na Alemanha é mais fácil de conseguir falar inglês com todo mundo, porque as pessoas falam inglês quase que naturalmente. Então, eles te cumprimentam, eles falam hello. Se você responde hello, eles já trocam automaticamente e começam a falar com você em inglês. É muito Em legal. inglês. E eles também, Perfeito. assim, eles são um povo desencanado. Eu achava que. Tanto que os finlandeses acham os alemães, assim, vida louca. Porque, olha isso, gente, que loucura, né? E assim, eu fui numa feira, eu tava tentando conversar com uma senhorinha, ela não falava nada de inglês e eu não falo nada de alemão. E ela tava vendendo as coisas na feira, né? Comida, uma comida linda. E aí eu queria pedir, mas eu não conseguia. Eu queria apontar para perguntar o que que era. Aí ela não entendia o que eu queria falar, ela encheu o saco, ela mesma colocou o que ela queria lá para mim e me deu. Meu Deus. Eles são bem mais desencanados, assim, mas é maravilhoso. Eu amei a Alemanha. Quero muito voltar. Muito legal mesmo. Realmente. Eu acho assim que para nós foi uma realização, né? Não somente por fazer a viagem, mas ver que realmente o nosso aprendizado no inglês valeu a pena, né? Isso a gente, quando vê de fato se comunicando com alguém na língua, é algo sensacional. Para mim foi Foi uma mesmo. realização que eu digo sim, meus anos de estudos valeram a pena. Uhum, é isso Então, mesmo. realmente. Mas eu acho que independente de sair do Brasil ou não, eu acredito que há, assim, como você tem uma realização Com profissional com o certeza. inglês principalmente, ele vai lhe ajudar a abrir várias portas. Tem várias empresas internacionais no Brasil mesmo, né, que contratam pessoas, tem várias outras opções com o inglês. Então, o inglês a cada vez mais ela se torna uma língua muito importante e fundamental na vida de Fundamental. alguém, no currículo independente da área que você está percorrendo, né, querendo seguir. Acho que é fundamental você ter o inglês. Uhum, É muito importante isso. concordo O plenamente. Daniel aqui perguntou com relação o que a gente trouxe de lá da Finlândia para a pedagogia da Paraíba. Você Uhum. quer falar, já? Então, eu estava pensando.
que essa pode ser que a gente poderia falar sobre isso numa próxima oportunidade, porque tem tanta coisa para a gente falar que é o conteúdo específico do curso. Aí, como Verdade, agora você vai ter um canal aí para você se comunicar, né, com o seu é. público e falar Ainda sobre tantas tá coisas, eu bem acho que é pertinho de interessante, terminar, porque é verdade. muita coisa. Pra gente falar de. Teve, acho que foi Davi Rian também, que perguntou se é diferente o ensino lá, né? Nossa, se for a gente falar sobre isso, a gente vai demorar mais 3 horas falando de Vai como é demorar, e tá diferente, bem né? pertinho de acabar já, né? Então, em outro momento a gente pode falar sobre Mas como é muito foi a legal questão da saber também formação, como né? é. É realmente É interessantíssimo. verdade. Valeu a pena muito por isso também. Com certeza. Então, pessoal, eu acho que a gente conseguiu passar um pouco, né, de como foi essa experiência. Espero que vocês tenham gostado. Sim, eu vou salvar sim, Geraldo, porque quem não pôde participar, ele está pedindo para eu salvar a live aqui, já que vou salvar sim. Vai estar disponível lá. Vou também tentar colocar no YouTube. E quem não pôde assistir, vai lá e assiste. Como Jaque disse, eu criei um canal chamado Discover English. Venho fazendo, né, a divulgação desde semana passada, né, no iniciozinho da semana. E ainda não tem conteúdo, mas essa semana vocês já vão receber o primeiro vídeo, né? Já estou preparando, tá em fase de término, né, da preparação do vídeo e aguardem que vai ter o vídeo. Então, quem não se inscreveu ainda, lá na bio tá o linkzinho. Vai lá, se inscreve. Mesmo não tendo conteúdo, vocês vão começar a receber. Ativa o sininho lá, tá certo? Se você conhece Ai, que alguém, chique. se você conhece alguém que pretende aprender inglês, quer algumas dicas de como aprender o inglês, porque tem sim como aprender. Eu jamais imaginei que eu ia conseguir falar inglês, Uhum. jamais, e que eu ia poder ir à Inglaterra. Imagina só, ir à Finlândia, passar pela França. Gente, só para finalizar, eu cheguei em Portugal falando inglês. O rapaz ficou até rindo, porque ele sabia que É ele ouviu eu verdade. falando português antes. E quando eu me direcionei a ele para fazer uma pergunta, eu comecei a falar inglês e ele ficou rindo. Como assim você está indo para Recife? Você estava falando português? Então, só para ter uma noção, a gente coloca na mente, quando a gente faz essa imersão, e a gente volta com isso, até a gente se tocar e dizer, opa, já voltei para o meu Aconteceu isso lugar, comigo então também. É louco isso, né? pronto. Então, assim, é bem louco, mas é bem legal, foi muito bom, a volta foi sensacional, foi muito bom. Então, eu agradeço a todos, quem se inscrever lá, vou estar postando, vou tentar postar por semanas, né? Como vocês sabem, gente, vida do professor Uhum. é bem corrida. Se eu não conseguir, em 15 dias eu vou estar postando. Acompanhem lá, tá certo? No canal. Agradeço demais a Jaque por todo o apoio que tem dado, por tudo isso, né? E nós estamos aí juntas para podermos levar esse aprendizado aos Com alunos certeza. e também mostrar que é possível sim. Você é uma professora de filosofia, você não precisou fazer letras em inglês. Uhum. Claro que talvez você tenha estudado inglês de alguma forma, por isso que eles têm que ver, independente da área que eles vão percorrer, é importante ter o inglês para ter uma experiência diferente, Com né? certeza. Então, eu quero que você dê suas palavras aí finais para a gente poder finalizar, já que fica à vontade. Eu queria só agradecer muito por você ter confiado em mim para pedir para falar alguma coisa, mesmo eu falando muito, e você foi tão Você é graciosa maravilhosa. como sempre. Dar parabéns por essa iniciativa, porque só nós, professores, sabemos o quanto de coisa que a gente tem que fazer, e mesmo assim você está se dispondo a compartilhar seu conhecimento aqui para todo mundo, um canal gratuito, sendo que todos nós sabemos o tanto de esforço que você tem para aprender pra ir compartilhando de graça, de coração, com todo mundo que precisa. Isso é muito admirável. Então, eu quero te dar parabéns. Dar parabéns também porque nós não temos tempo Obrigada. e eu tenho certeza que você vai É separar um verdade. tempo que é precioso com a sua família para se dedicar a esse projeto. E por isso que eu acho que é muito importante divulgar para todo mundo, quem assistiu, divulgar para outras pessoas, a gente divulgar na nossa escola, em outras escolas, porque é realmente um projeto muito bonito e é uma oportunidade brilhante. Tem que aproveitar mesmo. Com certeza. Porque não é Então, fácil de achar um professor disponibilizando o seu conteúdo assim. E você que é uma professora tão excelente e se dispondo a esse trabalho. Então, parabéns mesmo. eu agradeço demais a você e vamos, né? Vamos Vamos em lutando. frente, que vai dar tudo certo, né? Então, pessoal, muito obrigada por participarem. Eu estou muito grata. Um cheiro para vocês. Tchau, até a próxima e acompanhem lá o Discovery English, tá? Tchau, tchau. Tchau, gente.